Kelly Cadanos andam dizendo no Twitter aí que a única instituição que funciona no Brasil é o psicológico da ginasta Rebeca Andrade. Mas parece que o TSE também deu sinais de vida, é isso? Pois é, parece que deu uma ressuscitada, viu? Vamos ver os resultados disso, né? Mas a princípio, o TSE finalmente reagiu aí às falas do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições. Aleluia, irmãos, é um milagre. Olá, está começando mais um Anexo 5, é o seu programa semanal para falar sobre os bastidores da política aqui em Brasília. Eu sou a Kelly Cadanos, estou representando o Regra dos Terços. E eu sou o Rogério Galino, aqui de Curitiba, representando o Plural. A gente toda semana aqui, toda quarta-feira, está falando de política, mas tentando não fazer a coisa de um jeito muito chato, porque de chato já basta você ter que ficar em casa por causa da pandemia. Kelly, a gente vai falar hoje aqui, então, sobre a situação do TSE e do Bolsonaro, mas antes eu queria que você, que é jovem, que se vacinou só hoje, 2 meses depois de mim, explique para o pessoal o que eles têm que fazer aqui. Eu já ia, inclusive, te interromper para passar essa informação, porque ela é a informação mais importante desse programa. Todo mundo tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você está assistindo no canal do Regra dos Terços, também é para dar um pulinho lá no canal do Plural e vice-versa. Quem está assistindo no canal do Plural também tem que dar uma passadinha no canal do Regra dos Terços. Tem que comentar, tem que curtir, tem que ativar a notificação e compartilhar com todo mundo. E quem não fizer isso, eu ouvi falar que vai ficar com uma música do Engenheiros do Havaí na cabeça o resto da semana. Parece que é verdade, né? Parece que sim, mas a gente precisava ter uma auditoria, né, para ter certeza. Não dá para saber. É a praga auditável. Mas, Kelly, falando aqui justamente sobre fake news, como foi essa minha praga aqui, a gente está vendo esse momento em que o presidente da República fica falando que o sistema eleitoral pelo qual ele foi escolhido presidente não funciona. E agora, depois de muito tempo dele ficar dizendo, inclusive, coisas absurdas, que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, finalmente alguma instituição do país, que não seja o Regra dos Terços e não seja o Plural, resolveu reagir e fazer alguma coisa contra isso, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente já deve saber do que a gente está falando, mas dá um resuminho para nós aí. Exatamente. Já ao abrir o segundo semestre, né, de trabalhos desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral tomou 2 decisões que são muito importantes em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira foi a abertura de um inquérito administrativo no TSE para apurar abuso de poder político, abuso de poder econômico em relação ao presidente Jair Bolsonaro e os ataques que ele tem feito às urnas eletrônicas, à realização das eleições e etc. Além disso, o TSE também enviou uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, inclua o presidente Jair Bolsonaro como investigado nesse inquérito em relação às mentiras que são disseminadas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao voto impresso, o voto que ele chama de auditável, mas que não é bem assim, e também aos ataques em relação às urnas eletrônicas. Essa, até agora, é a resposta mais contundente de qualquer instituição no Brasil em relação às falas e aos arrombos autoritários do presidente Jair Bolsonaro. No TSE, o inquérito administrativo pode acabar deixando o presidente inelegível para as eleições de 2022 e no STF o que se apura é crime mesmo, crime que pode inclusive levar o presidente à prisão. Lógico, tudo isso a gente está imaginando o que vai acontecer lá na frente, mas pelo menos alguém fez alguma coisa, o que nesse momento já é um alívio, porque a gente estava vendo nos últimos meses, Kelly, o presidente da República como um maluco, falando coisas que vamos falar claramente são mentiras, e mentiras que têm um único intuito, que é o de fraudar a democracia brasileira, falando todo esse tipo de coisa, que a eleição brasileira é uma farsa, que as urnas não são seguras, que sem o voto impresso, o voto auditável, como eles chamam, não tem como ter segurança de que a eleição é justa, e a tudo isso, todo mundo ficando quieto. Então, pelo menos agora, o TSE fez alguma coisa. E, na verdade, Kelly, o TSE é muito parecido com o Supremo, porque, inclusive, alguns dos ministros do Supremo estão no TSE.
Você acha que isso quer dizer, basicamente, que o Supremo vai na mesma direção? O Fux já deu a entender que sim, né? Exato. Inclusive, se a gente for analisar, também nessa semana, todos os ex-ministros, os ex-presidentes do TSE assinaram uma nota conjunta defendendo a urna eletrônica e 9 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, são 11, mas Marco Aurélio se aposentou, então ainda está vaga o lugar do Marco Aurélio. Então, 9 dos 10 ministros assinam essa nota defendendo a urna eletrônica e as eleições, o sistema. Quem seria o 10º? O 10º é o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas parece que isso é só uma coincidência mesmo, viu, Galindo? Porque o Cássio Nunes tem se mostrado um sujeito tão independente que eu jamais adivinharia isso. Exato, mas assim, nesse caso ele tem uma desculpa que ele nunca fez parte do TSE, então por isso não assina a nota de ministros do TSE. Mas, né, todos os demais ministros do Supremo já integraram ou integram o Tribunal Superior Eleitoral, porque as vagas no TSE, elas inclusive são um rodízio, né? Então tem advogado eleitoral, tem outros juristas no TSE e também tem ministros do Supremo. Então, esses ministros do Supremo, eles se revezam também no TSE. Então, por isso que tem essa mistura aí entre os ministros dos dois tribunais superiores. Então, o que já dá uma indicação do que o Supremo deve fazer em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Alexandre de Moraes, o relator do inquérito das fake news, ele já proferiu várias decisões que não agradaram ao presidente Jair Bolsonaro no STF e ele também é integrante do TSE. Então, ele está aí nas duas frentes, né, do Poder Judiciário, digamos assim, que reagiu às falas do presidente Jair Bolsonaro. É que, lógico, né, segundo os participantes das manifestações pró-Bolsonaro, os ativistas da direita mais radical, o Alexandre de Moraes deve ser comunista. Mas a gente está falando aqui desses inquéritos do Supremo, a gente não tem como saber se vão terminar antes da eleição, se vão ter um resultado que prejudique de fato o presidente, que façam ele responder pelo que tem feito nos últimos tempos, mas de qualquer jeito o presidente estava blefando, pelo menos, sozinho. Agora, no mínimo, a gente tem alguém também colocando uma carta na mesa e dizendo, se você fizer isso, a gente vai fazer aquilo. Que é assim que funciona a história das medidas e contrapesos, né, os checks and balances de uma democracia. Né? Alguém diz que vai passar da linha que não é permitido, o outro vai lá e bota aquela pessoa no devido lugar. Será, Kelly, que a gente vai ter instituições funcionais nesse país? Eu tô chocado com isso. Pois é, veja só. Mas assim, Galindo, eles, digamos que o presidente Jair Bolsonaro, ele já estava pedindo o truco, né? O TSE pediu 6 e o presidente Jair Bolsonaro já aumentou, já pediu 9, né? Porque um dia depois dessas decisões do TSE, ele voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, nominalmente, inclusive, em um discurso aos apoiadores no Palácio do Planalto. Ele chamou manifestações para a Avenida Paulista, em São Paulo, para dar, segundo ele, um recado final em relação ao voto impresso, né? E voltou a falar em armar o cidadão de bem para que eles possam reagir em caso de uma ditadura no Brasil. Então, a gente está vendo que a escalada golpista do presidente não teve aí nenhuma pausa, né, em relação, por causa dessa reação do TSE e, eventualmente, do Supremo Tribunal Federal. Então, a conferir o que vai acontecer a partir do momento em que esses inquéritos, eventualmente, começarem a andar realmente, começarem a dar frutos, a dar resultados, se o presidente vai recuar ou se ele vai, inclusive, pro tudo ou nada, né? O que também é uma possibilidade. Até porque, no discurso dessa gente mais radical, o Supremo Tribunal Federal é parte do inimigo, né? Eles veem o Supremo como uma instituição a ser combatida. Nessas manifestações agora do fim de semana, muitos dos cartazes das faixas diziam exatamente isso, que é preciso extinguir o tribunal, ou que esses 11 ministros atuais precisam ser demitidos, ou exonerados, sei lá qual palavra que eles usam, porque o Supremo Tribunal é visto como uma parte do Brasil institucional que joga contra o povo. E o Bolsonaro, na visão deles, é justamente o povo defendido contra essas instituições. Então, corre o risco
dessa medida do TSE e possivelmente do Supremo ser vista justamente como mais uma prova de que o Bolsonaro é perseguido, como mais uma prova de que os interesses do povo são achincalhados pelas instituições em Brasília e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Seria... E olha só que coisa que é meio bizarra, né? Se você for parar para pensar. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele diz que ele não pode confiar nas urnas eletrônicas porque o TSE e a justiça, né, como um todo, nos tribunais superiores, são o que fiscalizam as eleições e vão eventualmente atender algum recurso dele caso ele ache que foi prejudicado nas urnas eletrônicas. E ele usa o argumento de que as mesmas pessoas que colocaram o ex-presidente Lula em liberdade, que é o principal adversário do Bolsonaro nas eleições de 2022 por enquanto, são as pessoas que vão julgar esse recurso. Mas ele não leva em consideração que o ministro Barroso, ele em momento nenhum votou a favor de nada do ex-presidente Lula, né? Muito pelo contrário. O ministro Luiz Roberto Barroso é um dos ministros da ala lavajatista do STF, né? Que volta e meia vota contra os réus da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula. Inclusive, né? Foi basicamente essa formação do Supremo que botou o Lula na cadeia, para começar, né? Não Exatamente. Esse tipo de argumento não faz o menor sentido. Agora, eu acho que existiria mais risco de um golpe ou de uma coisa mais séria, uma ruptura institucional, como se diz, né? Se o presidente Bolsonaro não estivesse com a popularidade cada vez mais em declínio, né, Kelly? Porque com a pandemia não acabando, com 550, 60, sei lá, mil mortos no país, com a demora nas vacinas, com a economia cada vez pior, a tendência é que ele não tenha apoio de ninguém se ele tentar alguma coisa maluquice, né? Exatamente, ele vai ter no máximo ali um apoio dessa base que é mais radical, que acredita em qualquer coisa que ele fala, mas isso é uma base pequena, né? Agora, a gente também tem que levar em consideração que ele até 2022 tem a máquina na mão, né? Ele, por exemplo, já vinha circulando aí a notícia de que o Bolsa Família ia dobrar de valor, né? Ia passar para R$400. Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que não vai furar o teto de gastos e não vai aumentar o Bolsa Família para R$400, não. Então, tem essas tentativas ainda que o presidente pode fazer até o final do mandato para recuperar um pouco da popularidade. Isso é um pouco difícil, ainda mais com a CPI da pandemia, que retomou os trabalhos, né, essa semana também, junto com o judiciário, e está todo vapor e provavelmente vai responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro, sim, na conclusão do relatório final da CPI. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente tem que ir analisando como que esses atores se comportam. E também tem um outro ingrediente, né, Galindo, que é as Forças Armadas, né? A gente teve há algumas semanas aquele papelão, né, do Braga Neto ameaçando, inclusive, a realização das eleições caso não tenha o voto impresso, né? Então, também é um fator que deve ser levado em consideração. Tendo em vista tudo isso, Kelly, dá pra gente dormir tranquilo no Brasil? Olha, eu diria que não, mas eu não gosto de ser muito pessimista, né? Mas enfim, talvez com um remedinho para dormir seja possível. Depois a gente faz a CPI do Rivotril, aí tudo vai dar certo, vamos estar todos protegidos. Kelly Cadanos. Você já imaginou, Galindo, se desde 2018 para cá tudo não passa de uma campanha do Rivotril, uma campanha publicitária? É possível, tipo um episódio de Black Mirror, assim. Isso. Kelly, qual é a sensação? Acho que o Bolsonaro é sócio da farmacêutica que fabrica o Rivotril. Qual é a sensação, Kelly, de encerrar o primeiro episódio aqui depois de você estar vacinada? Qual é a reação que você tem? A reação que eu tenho é várias queimaduras, queimaduras de segundo grau, provavelmente, porque esqueci de passar o protetor solar, mas tirando isso, tá tudo dominado, gente. Se vacinem. Então, se você não aprendeu mais nada com esse programa, não achou nada útil aqui, fica esse conselho. Use protetor solar. Use protetor solar. E se vacina. Semana Exato. que vem tem mais, a gente espera vocês aqui, todo mundo já cadastrado, inscrito, sininho, etc., para assistir a Kelly Cadanos e eu falando sobre política nacional aqui no Plural e também no Regra dos Terços. Também aproveita e segue o Regra dos Terços nas redes sociais e também a loja do Regra, que a gente está em pré-lançamento de vários produtos bacanas, tem 40% de desconto, então segue lá para pegar os cupons. Louco, tem protetor solar lá não?
Não, mas eu já vou inserir na loja, porque eu acho que é Tá importante. bom. Kelly, até a próxima. Até quarta-feira. Até.